começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre crime organizado. O artigo 5º define que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem a previsão legal. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e nem pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas o que diz a legislação brasileira sobre o crime organizado? Como é feito este combate? Para falar sobre isso, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Antenor Madruga. Ele faz parte da Fraudenet, rede de advogados especializados em temas relacionados a fraudes e a crimes do colarinho branco da Câmara Internacional de Comércio e Área Penal. E foi presidente do grupo de peritos que atuou no combate ao crime organizado pela ONU. Seja bem-vindo, doutor Antenor. Obrigado. Gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que caracteriza o crime organizado. O crime organizado é o crime praticado pela empresa que se dedica ao crime. Como qualquer organização, há organizações que se dedicam à atividade lícita e outras que se dedicam à atividade ilícita. O que caracteriza o crime organizado é essa reunião de pessoas, reunião de patrimônio, reunião de fundo de comércio que se dedica à atividade criminosa. Não são pessoas, mas são verdadeiras empresas que praticam crime. Também está aqui conosco o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele coordena o Núcleo de Combate às Organizações Criminosas. Seja bem-vindo, promotor. A legislação brasileira, ela é adequada para punir o crime organizado? Houve alguns avanços recentemente, mas a legislação brasileira ainda é preparada, ainda é feita para o crime individual. Uma pessoa cometendo crime contra outra pessoa. E como fica quando o crime é cometido por um grupo organizado? A legislação para o crime organizado ela precisa ser avançada, assim como as empresas dedicadas ao crime organizado são. Então, ela tem que tratar o crime e os criminosos de uma forma diferente, de uma maneira mais dura e se valendo de tecnologias e dos avanços da modernidade, como as técnicas especiais de investigação, e não se valer de meios de prova como os crimes de antigamente, como roubo, furto. E uma lei promulgada em julho deste ano regulamenta o processo e o julgamento de casos que envolvem a ação de grupos organizados. A mudança busca garantir maior proteção a juízes e servidores envolvidos no combate a esse tipo de crime. O crime organizado movimenta 119 bilhões de dólares em todo o mundo. Os dados são das Nações Unidas. O combate a este tipo de grupo organizado é apontado como uma ação perigosa. De acordo com a Associação dos Magistrados do Brasil, cerca de 400 juízes sofreram ameaças de integrantes do grupo organizado. 150 deles usam até escolta policial. Em agosto do ano passado, a juíza Patrícia Cioli foi assassinada em Niterói. Ela investigava crimes praticados por policiais militares e quadrilhas. Para aumentar a segurança de juízes envolvidos em processos contra organizações criminosas, foi publicada a Lei 12.694, que adota uma série de medidas. A nova lei institui o que, de modo mais popular, chamamos de juiz sem rosto. Se tratando de organização criminosa, o juiz terá a faculdade de convocar um colegiado formado de 3 juízes, onde esses juízes irão trabalhar em toda instrução, irão trabalhar em medidas assecuratórias, como, por exemplo, a decretação do perdimento de bens apreendidos. Por exemplo, num tráfico de drogas, um avião que é apreendido, ele ficava por um tempo indeterminado, sem poder ser utilizado ou vendido, até que o processo terminasse. A lei permite ainda que placas de veículos de magistrados e familiares sejam alteradas e tenham os dados protegidos. Também define o que é organização criminosa e reforça o monitoramento com escoltas não só de juízes, mas também de servidores do Ministério Público. Este advogado criminalista acha que as medidas vão proteger os juristas de atentados e ameaças de bandidos. Uma medida como essa, de não ser identificado, vai auxiliar muito o trabalho do juiz, né? Porque, na realidade,
esses juízes estão à mercê, né, o seu nome, o seu endereço, isso consta até na internet, né? Dessa maneira, eu acho que facilita a proteção desses magistrados. Promotor, como é que o senhor analisa a entrada em vigor dessa lei? Vai ajudar realmente? Eu acho que sim, é um avanço ainda que pequeno, mas eu acho que ela traz boas novidades, boas inovações, como a definição de crime organizado, que até então a gente só tinha a definição da Convenção de Palermo, e essa definição trazida por essa lei, eu acho ela importante porque ela não é uma definição estanque, uma definição que tenta exaurir o que é crime organizado, porque o crime organizado ele se modifica com o passar do tempo e ele varia de acordo com a região. Então, se no Rio de Janeiro você tem um tipo de crime organizado, em Brasília você tem outro, no Nordeste você pode ter outro. Então, essa definição ela conseguiu definir, estabelecer o que é crime organizado sem engessar o conceito. Para o senhor, doutor Antenor, o que muda com essa lei? Ela traz avanço, ela traz medidas de proteção. Não é que os juízes não vão ser identificados, é importante saber quem é o seu julgador. O que a lei faz, ela dilui a responsabilidade, à medida que ela permite um colegiado, né, e esse colegiado, eles vão decidir conjuntamente, sem que os votos dissidentes sejam colocados. Isso, de fato, é uma proteção. Mas é importante essa definição de crime organizado, e essa lei traz medidas para uma modalidade de crime organizado, que é o crime organizado violento, que ameaça juízes. É muito importante também ter o cuidado de não banalizar o conceito de crime organizado, porque, de certa maneira, isso restringe a amplitude do direito de defesa, o que é justificável nessas circunstâncias em que há uma ameaça à integridade do juiz, protege essa integridade do juiz e, de certa maneira, também afastando a proximidade do juiz e o acusado por razões de proteção. Mas é importante que não se banalize essa medida. Eu concordo com o colega Antenor, e há uma diferença entre o juiz não ter rosto, você não saber quem está te julgando ou quem está te acusando, qual é o promotor que está te acusando, e saber que está sendo acusado por um colegiado. Essa diferença é importante. Essa questão que a lei trouxe com relação aos magistrados, o Ministério Público já vem fazendo há alguns anos. O que em vez de um promotor oferecer aquela acusação contra uma organização criminosa, forma-se um grupo de promotores, de 3 ou 4 promotores, que vão cuidar daquele caso. Isso dilui, despersonaliza a atuação do membro do Ministério Público. Tem surtido efeito no quesito de não ter tanta ameaça a juiz como a gente vê? A gente tem uma experiência já de mais de 10 anos no Ministério Público do DF, que nós trabalhamos em grupo, num núcleo. A gente vê que você atuando em conjunto, você despersonaliza e tira um pouco essa carga de ficar só em cima de um colega. É lógico que nós tomamos os cuidados, né, com a segurança, independente da lei. Eu acho que a gente também não pode ficar esperando só a lei para resolver os problemas. Tem que ter criatividade e você pode usar instrumentos já existentes para resolver alguns problemas. Agora o senhor falou em banalização do crime organizado. O que seria isso? Não é que é banalização do crime organizado, porque, de fato, há uma diferença entre a organização criminosa e a organização, especialmente a organização criminosa violenta, que emprega meios violentos, e aquele crime plurimo, aquele crime praticado por mais de uma pessoa. Então, são situações diferentes. Eu acho que essa nova lei traz medidas, ela traz instrumentos que visam proteger justamente esse crime violento, crime por organizações criminosas violentas. Então, eu acho que isso é importante fazer essa distinção. Promotor, e como fica o processo no caso de crime organizado? É diferente? Ele pode correr em sigilo, por exemplo? Um processo complexo, primeiro porque normalmente ele envolve muitos réus, ele tem muitos réus, são processos grandes, processos que demoram, as audiências são enormes, são muitas testemunhas para serem ouvidas, então é um processo que, se você não cuidar dele, não dar um tratamento especial para ele, ele não avança, ele fica parado. Então, ele não é um processo que você pode tratar como os outros que você tem na promotoria. É um processo que exige, quando o juiz vai marcar uma audiência, ele tem que, às vezes, reservar o dia inteiro para aquele processo, ele tem que pedir um reforço na segurança do tribunal. Então, é um processo que realmente dá um pouquinho mais de trabalho.
Só um ponto. Em relação à questão do sigilo especificamente, não é que o processo seja sigiloso. Ele jamais será sigiloso para a defesa ou para o acusado. Ele pode, inclusive, ter algumas medidas, principalmente na fase investigatória, uma escuta telefônica, por exemplo, não pode ser anunciada, porque senão ela perde o efeito. Mas o processo em si, ele até pode ser sigiloso para o público externo, mas ele não pode ser sigiloso, e não é sigiloso, para o acusado. E qual que é a diferença para a defesa quando envolve crime organizado? Todos têm direito à defesa, inclusive está no artigo 5º da Constituição. Então, todos têm direito à defesa. Uma acusação, ela é principalmente uma acusação que envolve crime organizado, ela é uma acusação muito forte. Uma organização criminosa, ela é muito ampla. Ela tem desde os cabeças até os funcionários, como qualquer empresa. E muitas vezes se envolve numa organização criminosa até pessoas que eventualmente participam lateralmente, até às vezes sem saber que participam de uma organização criminosa. No limite, por exemplo, a faxineira de um prédio onde a organização se reúne. Enfim, ela participa ou não. Então, é claro que é preciso, é uma defesa que tem que ser feita como em qualquer processo. E é importante que se garanta o direito à defesa como em qualquer processo. A própria acusação de ser membro de uma organização criminosa, ela é uma acusação muito forte. Então, é preciso que se exerça essa acusação com cuidado. É importante que se tenha em mente que uma organização criminosa, além de ela pode ser violenta, como falou o doutor Antenor, e pode ser na forma empresarial, quase que profissional. Agora, tem uma característica que na experiência eu acho que define uma organização criminosa assim muito bem. É quando ela consegue se infiltrar dentro do Estado, é quando ela bota um braço dentro do Estado e aí sim o próprio Estado, que é o responsável por combater o crime, se sente fraco. Basta ver que recentemente, numa dessas grandes operações do Ministério Público de Goiás, você tem metade dos quase 80 réus são servidores públicos da esfera federal, estadual e municipal. Quando você pega uma organização que está comprometida dessa forma, aí sim o Estado tem que agir de forma diferente, que não se deve utilizar num crime comum, por exemplo. Então, eu acho que é importante identificar quando realmente é uma organização criminosa, para você não usar as técnicas especiais de investigação, como é a colaboração premiada, a interceptação telefônica, a infiltração, em qualquer crime. Isso tem que ser reservado apenas para esses casos onde o Estado não pode fraquejar. E no próximo bloco você vai saber o que diz a Convenção de Palermo e o que pensam as pessoas sobre o crime organizado. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o advogado Antenor Madruga. No programa de hoje estamos falando sobre crime organizado. E o combate a esse tipo de crime é uma preocupação mundial. No ano 2000, 157 países ratificaram a Convenção de Palermo na luta contra o crime organizado transnacional. A convenção teve como objetivo facilitar a cooperação entre polícia e justiça. O Brasil só aderiu ao tratado em 2004. Doutor Antenor, essa cooperação internacional tem funcionado? Tem, e ela é essencial para o combate ao crime praticado por organizações criminosas. Da mesma maneira que a globalização permitiu que as empresas lícitas tivessem acesso a insumos, a produtos, a contato com empresas em outros países, assim também funcionam as organizações criminosas. De maneira que, se não houver essa cooperação, dificilmente se terá um combate eficaz à organização criminosa. Uma das principais maneiras de se combater a organização criminosa não é apenas prendendo seus integrantes. A prisão dos integrantes da organização criminosa apenas gera um problema de recursos humanos. Substitui-se aquela pessoa. Então, o eficaz combate às organizações criminosas pressupõe também a apreensão daquilo que é o fundo de comércio, dos bens que fazem com que a empresa continue. E para isso, no mundo que permite o trânsito de bens e patrimônio entre diversas jurisdições, a cooperação também se mostra essencial. Então, tem funcionado, pode melhorar, é claro, mas já é bastante eficaz, eu diria. Promotor, o fato de ter sido escolhido o nome Convenção de Palermo não foi à toa, não, né? Não, tem uma simbologia muito grande a Convenção de Palermo, por conta do assassinato do membro do Ministério Público, Giovanni Falcone. Então, além dela ser um instrumento legislativo importante, que já está internalizado aqui no nosso
ordenamento jurídico brasileiro, ela tem essa simbologia que sempre se lembra do que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. Quando se fala em crime organizado, a gente lembra de máfia, de quadrilha. Eu queria que o senhor explicasse para nós a diferença aí entre o crime organizado, a quadrilha e até mesmo a máfia. Sim, a quadrilha, nós temos o tipo penal da quadrilha, que é o artigo 288, que é reunir mais de 3 pessoas para o fim de cometer crime. É só isso. Então, você pode ter uma quadrilha que não necessariamente se reveste numa organização criminosa. Uma organização criminosa é algo muito mais sofisticado, muito mais, tem muito mais técnica, muito mais poder financeiro, muito mais poder político, mas nós não temos um tipo de organização criminosa. Nós temos agora com essa lei a definição, que já vinha na Convenção de Palermo, mas o crime de quadrilha ele é um crime que tem a pena baixa e ele é um crime que, na prática, ele acaba sendo utilizado para a organização criminosa. Eu acho que no novo Código Penal, na reforma, vai haver uma alteração nesse sentido, de que se diferencia a quadrilha comum do crime comum da organização criminosa. É preciso, sim, avançar o Código Penal. O crime hoje, ele não é como o Sérgio Bruno falou no início, que ele não é mais aquele crime de comarca, não é aquele crime que é praticado por pessoas contra pessoas. É um crime que é uma verdadeira atividade empresarial em algumas situações. E para os países terem essa cooperação internacional, eles precisam ter acordos de extradição? São coisas diferentes. A extradição visa a entrega de pessoas, né, tanto para responder a processos, chamada extradição instrutória, quanto para cumprir pena. Essa é uma modalidade de cooperação que, no Brasil, não depende de tratado. Então, o Brasil, respondendo a sua pergunta, extradita sem tratado, desde que o outro país também o faça. Mas a própria Convenção de Palermo, essa convenção que mencionamos de combate ao crime organizado, ela serve para muitos países como a base, como o tratado que é base para permitir a extradição. E nas ruas as pessoas falam sobre o crime organizado e a necessidade de proteção para os juízes. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Tem que merecer punição dependendo do crime que ele faz. Agora, quando as pessoas juntam para fazer o crime, eles é muito mais perigoso porque eles têm mais força. Quando o crime é organizado, ele é formado, eles pensam mais em aonde vai roubar, o que vai roubar e se torna mais grave. A pena devia ser maior, sim. Depende muito da ação, do que foi feito, na verdade. Então, cada caso é analisado de forma diferente. Lógico que quando é uma formação de quadrilha, há uma gravidade, porque também envolve muito mais pessoas. Eu achava assim, que o juiz ele não podia mostrar, né, o rosto, né? Ele tinha que ser anônimo para julgar uma quadrilha perigosa. Um bandidinho que você vê fazendo alguma coisa, né? Você já recebe ameaça, você imagina eles, né? Que são grandes, né? Que pode jogar tudo dentro da cadeia. Ele vai correr isso, porque ele está julgando bandido, né? Então ele vai ser ameaçado de qualquer maneira. Então tem que ter a proteção. Promotor, como é que funciona essa proteção? Bem, até o advento da lei, o promotor ou o membro da magistratura que se sentisse ameaçado, ele fazia uma comunicação ao presidente da instituição, presidente do tribunal ou procurador-geral, e esse procurador-geral ou presidente acionava a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para prover uma segurança para esse profissional. Hoje, a lei essa lei nova, ela regulamenta um pouco isso. Ela diz como isso vai ser feito, ela concede porte de arma aos servidores da área de segurança do Ministério Público e da magistratura. Então, além das forças policiais, hoje o Poder Judiciário e o Ministério Público também podem fornecer segurança por seus próprios meios, pelos seus próprios servidores. E essa proteção ela é por tempo determinado? Como é que é? Isso é feita uma avaliação por profissionais da área de segurança. É feita uma análise de risco, né, para ver se existe mesmo aquele risco, se aquele risco é iminente, se ele já cessou, se não. É uma avaliação muito difícil de ser feita e tem que ser feita por pessoas da área, por profissionais. Doutor Antenor, e a punição para o crime organizado? Como é que é? Ela é mais forte mesmo ou não? Então, como nós falávamos antes, quem participa de uma organização criminosa pode sofrer a pena de 1 a 3 anos de reclusão prevista no Código Penal. Não há uma tipificação específica dessa modalidade organização criminosa. A Lei de Lavagem de Dinheiro previa a possibilidade
tipificava como crime a ocultação de simulação do produto dos crimes praticados por organizações criminosas. Mas, ainda assim, recentemente houve uma decisão do Supremo, que entendeu, ao meu ver, corretamente, que não havia no Brasil uma definição de organização criminosa que pudesse completar o tipo penal da lavagem de dinheiro. Então, basicamente, a punição hoje me parece, única, é a prevista no Código Penal, no artigo 288. O que o juiz pode fazer nesses casos, diante de uma organização criminosa, as leis penais, elas, quando prevêem uma pena, elas prevêem uma pena mínima, uma pena máxima. Isso existe justamente para que o juiz possa fazer uma dosimetria, porque você pode ter um crime de corrupção praticado, às vezes, por um funcionário público que recebe um pequeno valor para facilitar, para conceder alguma vantagem ali. Mas você pode ter uma corrupção praticada, às vezes, por uma organização criminosa que causa um grande dano ao Estado. Nessa dosimetria, no caso da corrupção de 2 a 12 anos, é que o juiz pode fazer mensurar isso e proferir uma sentença com uma pena mais pesada, se tratando de um crime mais grave, de uma organização criminosa. Como é que fica a punição em relação ao autor do crime e a quem executa? É diferente? Sim, no Código Penal, no artigo 62, há as agravantes relacionadas a quem organiza, quem instiga, quem coordena os crimes praticados os crimes plurais, né, os crimes praticados por mais de uma pessoa. Nesse caso, essa pessoa, esse mentor, é o caso do mandante, é o caso da pessoa que organiza, o chefe mesmo, ele vai ter uma pena mais agravada. E quais são os crimes mais comuns cometidos por esse tipo de grupo, doutor Antenor? Geralmente são crimes que tenham como objetivo oferir lucros, oferir rendimentos. A ideia da empresa, como qualquer empresa, é ter lucro. Então, a empresa criminosa é aquela empresa que se dedica a todos os crimes que têm uma finalidade de lucro. Então, por isso que a Convenção de Palermo traz esse elemento. Então, em regra, são aqueles crimes. Podem ser desde de roubo, pode ser extorsão mediante sequestros, crimes financeiros em alguma situação. Então, sempre que nós vemos organizações criminosas onde há maior oportunidade de obter ilicitamente uma vantagem financeira. E esses crimes praticados pelas organizações criminosas, como eu disse anteriormente, eles variam, eles vão realmente aonde há lucro, aonde há oportunidades de um bom negócio ilícito, entre aspas. Então, se antigamente se fazia muito roubo a banco, com a dificultação do roubo ao banco, entrar na agência e roubar um banco, com as medidas de segurança, isso foi deixando de ser praticado. Hoje está muito comum o roubo ao caixa eletrônico, estoura-se um caixa eletrônico. Então, à medida que o direito e o Poder Judiciário e o Ministério Público vão aprimorando e combatendo, eles também vão se modificando. E também os crimes praticados pelas organizações criminosas também variam, não só de época, mas de local. Não dá para se padronizar, não dá para se atuar contra o crime organizado no Nordeste, da mesma forma como você vai lidar nos Morros Cariocas ou em Brasília. Agora, pode-se trazer uma linha comum das organizações criminosas é a busca do lucro. E um dos crimes que hoje em dia, nos tempos atuais, me parece o mais deletério, são os crimes contra a administração pública. É a fraude à licitação, a corrupção, é o peculato, é o desvio de recursos públicos, porque esse crime ele não tem uma vítima individualizada, ele não tem uma vítima ensanguentada no chão, ele não causa repulsa, mas o dano dele é muito maior, porque ele afeta toda uma coletividade. Quando falta dinheiro para comprar um remédio no hospital, ou quando tem uma escola que não tem uma educação condizente, isso é reflexo desse crime organizado que não aparece, que atua no silêncio e sem ninguém perceber. Precisa, então, investir no combate. Né? Com certeza. E se investe no combate desse crime organizado, silencioso, e essa é a principal arma de uma organização criminosa, a discrição, o silêncio, o segredo. E como é que você consegue romper esse véu de segredo? Com as técnicas especiais de investigação. São técnicas que você tem que entrar mais na intimidade das pessoas, por isso que não pode ser banalizada, não pode ser usada em qualquer caso, e você consegue, às vezes, por meio de uma interceptação telefônica, de uma interceptação ambiental, uma colaboração premiada,
uma infiltração de um agente policial numa organização, você consegue descobrir qual o segredo daquela organização, como ela atua, quem são os colaboradores dela, quem é aquele funcionário que ajuda ela dentro de uma repartição pública. Então, as técnicas especiais de investigação, eu acho que é uma grande saída para conseguir avançar nesse combate à organização criminosa. Mas é importante ressaltar isso, acho que estamos todos de acordo, a necessidade de não banalizar. O que na prática não está acontecendo. Hoje nós temos um número absurdo de escutas telefônicas, uma verdadeira banalização dessas técnicas especiais que deveriam ser reservadas aos casos mais de organizações criminosas propriamente ditas, mas não é o que, na verdade, tem acontecido. Isso, obviamente, não é aquilo que... não estou dizendo que não devemos usá-las, devemos usá-las com parcimônia. É preciso também olhar para o direito de defesa. O Supremo já tem o STF tem uma posição muito clara dizendo que o STJ também, mais recente, que esses não podem ser o primeiro recurso de investigação. É preciso que haja uma reunião de informações, de indícios que possam levar ao juiz a tomar essa decisão. Porque, do contrário, seria é muito fácil começar investigando por escutas telefônicas, o que é uma invasão da privacidade, muitas vezes, desnecessária. Bom, e com essa explicação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Promotor Sérgio Bruno, doutor Antenor Madruga, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre homicídio, uma violência que interrompe um direito fundamental. O Artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e garante a inviolabilidade do direito à vida. E a cada vez que acontece um homicídio, tem início um inquérito policial. Mas será que o andamento destas investigações é satisfatório? Onde é que as ações emperram? Para falar sobre o tema, nós temos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. Ela também é coordenadora do Grupo de Persecução Penal da ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Já bem-vinda, conselheira. Muito obrigada. Qual é a situação hoje no Brasil? As investigações dos inquéritos realmente demoram? Os inquéritos demoram, mas ainda que aconteça, eventualmente, se conseguir fazer uma apuração rápida, o problema é quando não se consegue imediatamente solucionar e esses inquéritos acabam ficando no estoque de inquéritos não resolvidos. É sobre isso que nós tivemos que fazer um grande trabalho, um grande esforço nacional no sentido de concluir essas investigações que foram ficando ao longo do tempo sem solução. E também está aqui conosco Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela é pós-graduada no Curso Superior de Polícia. Já bem-vinda, delegada. A partir da notícia de um homicídio, qual é o passo a passo? Como é que se dá o inquérito? O primeiro passo é o registro da ocorrência, com todos os elementos que foram noticiados, a preservação do local, a coleta de provas, o exame pericial e a junção de todos esses elementos ao longo da investigação, de modo a chegar a uma conclusão. Quer dizer, o que se busca num crime de homicídio? A autoria desse crime. Então, a partir desses elementos, você começa a caminhar ao longo da investigação buscando o autor desse crime. São vários elementos que vão se juntando a partir do registro da ocorrência, quem é aquela vítima, qual seria a motivação para ceivar a vida daquela pessoa. Então, são os elementos que, num caminhar, a gente vai juntando e que forma a investigação que acaba materializada no inquérito policial. Mas vem com o registro da ocorrência, com os exames periciais, preservação de local, é um caminho que se faz. E uma ferramenta importante está ajudando a mapear e combater a violência. É o Inqueritômetro, uma força-tarefa criada para acompanhar investigações de homicídios em todo o país e descobrir o que pode ser feito para agilizar o trabalho.
O Brasil é líder absoluto em mortes violentas. É o que revela uma pesquisa das Nações Unidas. O número de jovens assassinados cresceu e muito. São 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando a média mundial não chega a 10. E o pior, muitos casos ficam sem solução, acabam arquivados. A demora na apuração dos crimes aumenta a sensação de impunidade e muitas vezes deixa inocentes na prisão. Um levantamento mostrou que 135 mil inquéritos que foram instaurados até 2007 estavam parados. Criado em 2011, o Inqueritômetro tenta mapear a situação das investigações de homicídios em todo o Brasil. É uma força-tarefa do Ministério Público, da Justiça e da Polícia para agilizar o trabalho. Todos os estados abraçaram a meta. Todos os poderes, todos os ministérios públicos, todas as polícias, todos os tribunais de justiça. Então, mês a mês, religiosamente, até o dia 15 de cada mês, o mês anterior é alimentado. O Inqueritômetro é abastecido com informações pela internet. Aqui é possível saber até quantas operações foram feitas nos estados para investigar os crimes. Os efeitos deste trabalho já podem ser observados. A meta de solução de crimes ocorridos até 2007 foi alcançada em 6 estados. No Acre chegou a 100%. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, o Inqueritômetro ajuda a fazer um diagnóstico sobre a situação da violência no país. Os dados mostram ainda que a falta de profissionais e de estrutura adequada são fatores que prejudicam as investigações e a solução dos crimes. Através desses dados, pode fazer o quê? Aprimorar. Nós somos a execução. Nós estamos aqui para melhorar, executar, fazer. O executivo cabe gerar todas essas políticas públicas de segurança. Juíza, a falta de pessoal de infraestrutura realmente provoca essa lentidão nos inquéritos? É um dos principais fatores que tem comprometido uma maior agilidade, uma maior efetividade nessas investigações. Não é o único problema, mas é um problema bastante grave, é um problema que está em praticamente todos os estados. Nós temos carências de delegados, de investigadores, de escrivães, de peritos. Chegamos a ter estados com menos de 2 peritos para cada 100 mil habitantes. É algo realmente bastante sério. Mas não é o único problema. Esse trabalho revelou que nós temos muitas medidas que podem ser adotadas da porta para dentro, que independem da geração de novos recursos, que são medidas relacionadas à gestão desse universo de inquéritos, a um maior controle, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público, medidas relacionadas à capacitação dos agentes, uma capacitação diversificada, específica para atender ao crime de homicídio, que é um crime muito especial, como nós podemos ouvir agora da delegada. Essa especificidade toda, ela precisa ser compartilhada entre todos os agentes que atuam nas diversas fases do inquérito e depois da ação penal. Então, há muito a fazer também, independentemente do aumento do quadro. Mas, sem dúvida nenhuma, há necessidade de aumentar o quadro e também a estrutura. Estrutura pericial, equipamentos de perícia, aumento da tecnologia. Nós temos tecnologia já disponível no Brasil para as investigações, para as mais variadas formas de perícia, mas a grande parte dos estados não tem acesso a toda essa tecnologia, a todos esses recursos. Delegada, qual que é a principal dificuldade, qual que é o principal problema para a polícia nesses casos? Hoje ainda é um problema estrutural, mas existem várias causas que retardam aí, que prolongam a solução desses crimes, mas a questão também é uma questão de motivação. A Meta 2 serviu para mostrar, e o inqueritômetro aí presente, que é possível você, com um esforço maior, tentar chegar num número mais aceitável de solução dos casos. E quando eu falo solução, não quer dizer solução é indicação de autoria em 100% dos casos, né? Solução é um inquérito policial bem trabalhado, uma ação penal bem conduzida e até com uma absolvição final de um possível suspeito, de um possível autor. Mas é o trabalho bem feito, né? Então, eu penso que há uma questão estrutural muito grave. A Polícia Civil do DF não renova seus quadros desde 1993. Então, a população cresce e o quadro continua o mesmo.
Mas eu penso que a questão da motivação também é um fator que aquilo que você tem pouco, mas você pode fazer um pouco mais daquilo que já é feito, entendeu? Então, acho que o inqueritômetro, a Meta 2, serviu para mostrar isso. Não só em Brasília, mas no Brasil como um todo. E a questão da integração também, que me parece que a Meta serviu muito para colocar, trabalhando em conjunto, os agentes que têm funções interdependentes, mas que, em função até do volume de trabalho e da forma como se organizaram historicamente para trabalhar, não têm o costume de conversar durante a investigação, que é o caso típico do promotor e do delegado. Eles precisam trabalhar em conjunto durante a investigação. Tem que ampliar as formas de comunicação, porque o inquérito é um instrumento extremamente burocrático por natureza. Ele se materializa através de um conjunto de papéis e que acaba, esse conjunto de papéis, esse processo, ele acaba tramitando da polícia para a Justiça, da Justiça para o Ministério Público, volta para a polícia, às vezes apenas para comunicar que uma diligência não pôde ser atendida, para pedir mais prazo para concluir as investigações, quando hoje nós temos mecanismos tecnológicos facílimos de serem utilizados à disposição para ampliar essas ferramentas de comunicação, reduzir esse aspecto tão burocrático que tem o inquérito policial. E que balanço que a gente pode fazer dos efeitos do inqueritômetro? A Meta, eu diria que ela trouxe resultados extremamente positivos. A meta era concluir os inquéritos mais antigos de homicídio no país e foram considerados mais antigos os anteriores a 2007, inquéritos instaurados até 31 de dezembro de 2007. Por que esse marco temporal? Porque os delegados, quando fixamos essa meta, isso era 2010, final de 2010, fizeram uma interpretação de que num crime de homicídio, mais do que 3 anos para se conseguir elucidar, praticamente reduz a zero as possibilidades. É muito difícil, depois desse prazo, se conseguir ainda encontrar as testemunhas, aproveitar eventuais indícios que ficaram no local do crime, levar à perícia esses indícios. Então, nós tínhamos que fazer um grande esforço para conseguir dar resposta a esses inquéritos que haviam ficado sem solução no passado, para garantir que, a partir de um determinado momento, nós só trabalhássemos com inquéritos mais novos. E talvez a delegada possa esclarecer melhor isso do que eu, mas a explicação que sempre veio é de que o crime de homicídio, se nós conseguíssemos atuar nas primeiras 72 horas sobre a cena do crime, sobre as testemunhas que eventualmente poderiam trazer qualquer tipo de elemento, as chances de elucidação subiriam muito. E nós conseguimos, com todo esse esforço, dar vazão a uma quantidade bastante grande de inquéritos. Foram 43 mil inquéritos concluídos, mais de 150 mil movimentações entre finalizações e diligências, pedidos de diligência à polícia. Nós conseguimos um índice de denúncias maior do que vinha se trabalhando. Nós tivemos uma quantidade de denúncias em números absolutos também muito grande, foram 8.200 denúncias em todo o país. São pessoas que supostamente viviam na expectativa da impunidade, porque eram crimes tão antigos e até então não tinham sido chamadas à responsabilidade. Não sabemos se serão no futuro condenados, isso agora o processo judicial vai avaliar, mas enfim, é um primeiro passo para romper com essa perspectiva de impunidade. Esse acompanhamento, delegado, é fundamental para poder se ajudar a elaborar políticas públicas para poder agilizar o processo? Com certeza. E é um acompanhamento também que serve de alerta para os próprios operadores desse sistema, né? Para o delegado, para o promotor de justiça, para o juiz que atua na causa. Então, quer dizer, além de dar um diagnóstico mais preciso em termos quantitativos, ele mostra a eficiência da persecução penal. Quer dizer, 8.000 denúncias foram oferecidas, então 8.000 casos, em tese, o autor está na expectativa de punição. Então, o que eu acho que essa ferramenta é importante é que ela serve de alerta, não só para constituir novas políticas, enxergar o problema de uma forma mais realista, com os números, e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, que aqueles autores de crimes antigos, com muito tempo já de ocorrência, não precisam ter essa sensação de impunidade, porque existe alguém controlando essas ações, controlando esse trabalho, não só da polícia, mas também do Ministério Público, também do Judiciário, no sentido de acelerar isso aí e dar uma resposta, né? Eu acho que
os 3 anos que a doutora Thaís colocou e o que foi o marco temporal da meta, realmente é o prazo ideal da conclusão de uma investigação de homicídio. A gente costuma trabalhar com investigações mais antigas, mas se o policial, se toda essa cadeia de operadores atuarem logo no início, com certeza em 2 anos a gente já tem a questão solucionada no máximo. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a investigação de homicídios. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são Rosana de Souza Gonçalves, delegada-chefe da Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do DF, e a juíza Thaís Ferraz, conselheira nacional do Ministério Público. No programa de hoje, estamos falando sobre inquéritos policiais e como agilizar o andamento das investigações. O Código de Processo Penal diz que o inquérito deve terminar em 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se estiver preso preventivamente. E no prazo de 30 dias, quando o acusado estiver solto, mediante fiança ou não. Delegada, essa é a regra. Mas na prática, isso é cumprido? Esse prazo é suficiente? Esse prazo de 10 dias é um prazo muito corrido, muito curto. Mas se você já tem materialidade, se você já tem autoria, você tem como apresentar o caso em 10 dias, estando o indiciado preso. No caso da falta de autoria, quer dizer, indiciado sem indiciamento, não há suspeito, a tendência é que esse inquérito faça a tramitação polícia, Ministério Público, Judiciário, e que retorne ao âmbito policial para novas investigações, já com a participação do próprio Ministério Público, através das diligências. Então, eu não posso dizer que 30 dias é um prazo curto, porque quando você não tem um suspeito, quando você não tem uma autoria já definida, tem inquérito que leva 10 anos, tem inquérito que leva até 15, 20 anos. Então, e a tramitação, ela é contínua, quer dizer, a cada 30 dias ou num prazo maior, desde que esse prazo seja dilatado consensualmente com a autorização do juiz, do MP, o inquérito tramita. Polícia, Judiciário, Ministério Público. Então, quando você tem uma autoria definida, 10 dias, em tese, é o suficiente para você concluir ali uma investigação e dar um embasamento para a denúncia, para a ação penal. Mas sem autoria, não há um prazo. Qual seria o prazo limite? Conselheira, e como é que fica se o prazo é esticado, se o inquérito não anda? O acusado ele pode acabar sendo solto se o inquérito não andar? Sim, se nós estivermos falando de réu preso, a demora na investigação, na própria ação penal, pode gerar a possibilidade, sim, dele ser solto. Isso faz parte, a pessoa não pode ficar presa indefinidamente sem a formação da culpa, sem que se tenha certeza a respeito da sua culpa, né? Assim, de um julgamento definitivo. Então, há prazos na legislação que estabelecem um limite máximo para que essa pessoa possa ficar presa preventivamente enquanto o inquérito tramita. O que não significa que, sendo solta, depois ela não venha a ser chamada à responsabilidade novamente, a ser presa novamente, a caso condenado no final do processo. E se acontecer o contrário, por exemplo, a pessoa fica presa e depois é considerada inocente, e aí? Isso é muito grave, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado com os prazos de prisão provisória. Temos que ter prazos bastante exíguos, trabalhar sempre nesses casos com a maior agilidade possível na investigação, justamente para evitar que situações como essa ocorram. Nós sabemos que isso pode acontecer, isso já aconteceu. Por isso é que temos que correr com essas investigações. E, embora o prazo do inquérito ele não exista em tese, do ponto de vista assim, de novas diligências, da possibilidade de surgirem novas provas, a verdade é que nós temos como marco final o prazo de prescrição do crime, de homicídio, que é 20 anos, que é o maior prazo, mas nós não podemos deixar a sociedade e as famílias das vítimas, durante todo esse tempo, na expectativa de que se vai conseguir chegar à autoria quando a polícia já realizou todas as diligências que estavam ao alcance para conseguir elucidar o crime. Então, chega um momento em que é preciso tomar uma decisão. Foi ouvido
tudo que havia de testemunha, foram feitas as provas periciais em cima dos vestígios que existiam no local do crime, que foram colhidos posteriormente, e não se chega à autoria. É melhor que o Estado reconheça que não conseguiu elucidar aquele crime do que aquela família daquela vítima ser mantida por todo esse tempo na expectativa de que um dia será possível encontrar o autor daquele crime. É nesse momento, então, que se toma a decisão de arquivar. E o arquivamento no Brasil, ele tem que acontecer por proposição do Ministério Público ao juiz, e o juiz tem que concordar. Se o juiz não concorda com o pedido de arquivamento, ele encaminha o inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, que é quem, enfim, decide se é o caso de continuar a investigação, se já tem eventualmente até elementos para denúncia, ou se de fato é o caso de arquivamento. E é comum, delegado, acontecer arquivamento de inquéritos? A gente trabalha muito lá na coordenação de homicídios com inquéritos com mais de 3 anos. É o comum. Esses inquéritos, em termos de Distrito Federal, geralmente eles são redistribuídos para a coordenação de homicídios depois de 3 anos do registro do fato. Então, nós estamos acostumados a trabalhar com esses inquéritos antigos, tentando buscar ainda uma linha de investigação que não foi encontrada logo no início. E quando eu falo isso, por exemplo, a gente tem hoje uma equipe no estado do Maranhão realizando uma prisão de um autor de um homicídio de 2007, que é um inquérito da Meta, mas que a gente resolveu. Esse a gente não pode relatar, porque tem uma boa linha de investigação, porque a gente tem uma possibilidade de prisão. O que isso é gratificante? É dizer para aquela família, por exemplo, olha, o seu ente querido foi morto em 2007, mas alguém continuou trabalhando. E alguém hoje, 5 anos depois, 6 anos depois, conseguiu dar uma resposta com a prisão do autor. Né? Então, tem alguns inquéritos que realmente a gente não se sente à vontade de concluí-los, mesmo sendo inquéritos antigos, porque a gente vislumbra uma possibilidade de indicação de autoria, de punição do autor. E o inquérito, por exemplo, ele é arquivado? Ele pode ser desarquivado se aparecer uma nova prova? Se surgirem novos elementos, é possível, sim, o juiz autoriza o desarquivamento e prossegue-se com a investigação. Mas é por isso mesmo que nós temos que centrar esforços nesses homicídios mais antigos para conseguir soluções como essa que se está conseguindo aqui, que sem dúvida nenhuma é muito gratificante, e também foi por essa razão, para não estimular de qualquer forma o arquivamento nas hipóteses em que surge uma linha investigativa, que o inqueritômetro trabalhou, e a Meta 2, com a perspectiva de 90% de finalizações, justamente porque vai haver casos em que, ao remexer novamente nessas investigações, se descobre novos caminhos. Surgem novos caminhos. E aí nós não podemos estimular de forma nenhuma a conclusão desse inquérito se ele tem viabilidade, até porque nós temos aí, teoricamente, 20 anos ainda para exercer a ação penal. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância de agilizar o andamento de inquéritos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça tem que andar mais rápido. Enquanto isso, fica pais de família presos, que não são julgados. E outros ficam soltos para ser julgados. E assim vai. Sempre depende da vítima. O pobre é o que mais demora. Péssimo pro Brasil, né? Pro país, né? Você demora, né? Você nunca tem... Você não sabe quem é quem. Demora para investigar e às vezes não dá conta, o cara foge, vai fazer em outro lugar. É difícil, nosso país está difícil. Se não foi preso, né? Acho que se não foi julgado ainda é muito uma sensação de segurança absurda. Nosso sistema é devagar. É sistema de terceiro mundo, dá aquela sensação de impunidade total. Até desestimula os familiares, né, que ficam querendo resposta rápido e ficam aí anos, às vezes até, né, para desvendar alguma coisa. Delegada, a gente viu aí que as pessoas relacionam essa demora no andamento de inquéritos à sensação de insegurança e de impunidade. Isso realmente pode provocar um aumento nos crimes? Com certeza. E o que a gente verifica, principalmente nessas áreas com grande incidência de homicídios, é que a sensação de impunidade, quer dizer, ela acaba levando a outros homicídios. Se você tem uma resposta rápida, você impede outras mortes. Você mostra que a solução foi rápida e você quebra esse ciclo, onde você tem uma motivação, como o exemplo da droga. Esses crimes em que a motivação
vem da droga, vem da briga de grupos rivais, das gangues, vem da questão do acerto de contas e sempre envolvendo uma criminalidade maior, né? Então é possível sim, com a resposta rápida você consegue diminuir esse índice e diminuir e evitar novas mortes. E de que forma que tanto os familiares quanto a população podem ajudar nesse andamento dos inquéritos? No início até do trabalho da Meta 2, uma das iniciativas que alguns estados adotaram foi justamente comunicar à população que estava sendo feito um esforço concentrado nos inquéritos antigos, chamando as pessoas a trazerem informações sobre homicídios que estavam sendo investigados. A pessoa que tem alguma informação a respeito de um homicídio deve procurar a polícia, pode procurar também o Ministério Público para levar a informação que tiver. Não se aconselha que saia investigando por conta própria, isso é muito arriscado. Mas que se ela tiver elementos, ela sim deve levar esses elementos à autoridade policial para contribuir com as investigações. As pessoas costumam fazer isso, delegado? A população, ela contribui, e muito, né? Quer dizer, você dentro de uma comunidade, você sabe quem é o traficante, você sabe quem é aquele que pratica o roubo, você consegue distinguir, desde que você conviva nessa comunidade, quem é quem. Então, quer dizer, a população tem muita informação. E essa informação tem que ser, lógico, que trabalhada com cautela, com bom senso, mas é a informação que a gente dá crédito e que a gente procura verificar a sua procedência, verificar a possibilidade, a sua veracidade. Então, a população contribui muito e a gente conta muito com essas informações. E qual que é o papel do Ministério Público no inquérito, conselheira? Basicamente, o Ministério Público tem dois papéis. Por um lado, ele faz o controle externo da atividade policial, portanto, ele deve monitorar o andamento desses inquéritos para que eles tenham uma solução mais rápida, mais ágil, com a garantia dos direitos individuais, mas, ao mesmo tempo, ele tem também a função de ser o dono da ação penal. É ele que precisa, em primeiro lugar, se convencer de que há elementos suficientes para responsabilizar alguém por um crime. Ele vai decidir, então, se ele vai denunciar essa pessoa à justiça e, com isso, instaurar a fase judicial dos crimes de homicídio. Então, ele tem esse papel de, por ser justamente aquele que precisa se convencer da autoria, ele precisa solicitar à polícia diligências específicas que entende que sejam necessárias para a formação do seu convencimento. E só para a gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que pode ser feito para poder agilizar os inquéritos. Hoje seria, talvez, o mais importante, uma melhor capacitação em termos de especialização em crime de homicídio e uma maior integração, né, entre os operadores, entre as pessoas que trabalham esses crimes e em todas as esferas. Eu acho que seria uma solução. Nós temos excelentes profissionais em todas as instituições, profissionais capacitados, nós temos tecnologia, mas nós não aprendemos ainda a trabalhar em conjunto, na perspectiva de que o problema é de todos. Acabamos, muitas vezes, anulando os efeitos das nossas ações justamente porque não temos essa capacidade de planejar em conjunto. Então, temos que evoluir para isso na linha da corresponsabilidade. O problema da segurança pública é um problema de todos. Nós não temos que ficar procurando quem foi o culpado, e sim como é que nós vamos evitar que esse problema aconteça novamente. Bom, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Delegada Rosana Gonçalves, conselheira Thaís Ferraz, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais.
A Constituição tem entre seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º fala sobre todos os direitos e garantias fundamentais, determinando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre direitos e garantias fundamentais, nós recebemos 2 convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. Também vamos conversar com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutor em Direito, Estado e Constituição. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Para o doutor Mamed, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os direitos e garantias fundamentais. Bom, esse é um título fundamental da Constituição de 88, título 2º dos direitos e garantias fundamentais, e ele se desdobra em 5 capítulos básicos. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e, por último, o capítulo que trata da organização e funcionamento dos partidos políticos. Então, quando nós falamos aí de direitos fundamentais, nós estamos basicamente falando daqueles direitos humanos que estão positivados no texto constitucional. O que é direito? É exatamente essa prerrogativa, essa possibilidade de exercer poderes, de exigir condutas. E existem as garantias que vêm exatamente em socorro desses direitos na eventualidade de eles virem a ser violados. Agora, professora Soraya, a gente pode dizer que esses direitos fundamentais, eles nascem da dignidade humana? Essa é uma grande discussão, né? A dignidade da pessoa humana, na realidade, é um complexo de N direitos e garantias que devem ser assegurados a todos os indivíduos, a todos e todas, no sentido de lhe garantir a estabilidade em uma sociedade democrática, ou seja, você não tem como pensar direito à vida, mas sem pensar num direito social à saúde. Você não tem como pensar um direito a outros direitos individuais, como a segurança, sem pensar em educação. Ou seja, existe um complexo de direitos que fazem parte daquilo que se convenciona chamar dignidade da pessoa humana. E no Brasil, a preocupação com os direitos considerados fundamentais ficou mais evidente com a Constituição de 88. O problema é que estes direitos, tão importantes para todos nós, nem sempre têm a divulgação que merecem. Pelas ruas, muita gente não sabe o que são os direitos fundamentais. Direitos fundamentais? Eu vejo falar, mas eu não sei muito não. Ih, moço, não sei não. Faz ideia? Não. Alguns até se arriscam. Para mim é mais a questão da educação, a escola, saúde. Os direitos fundamentais começam a valer desde o nascimento da pessoa. Eles servem para proteger o cidadão e garantir o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, saúde e lazer. A defesa desses direitos é antiga, mas ganhou força na Constituição de 88 e de lá para cá representa um papel ainda mais importante na vida dos brasileiros. A nossa Constituição de 88 ela ampliou bastante a quantidade de direitos que estão à disposição do indivíduo, seja para se defender contra o Estado, seja para exigir que o Estado cumpra. Os direitos fundamentais são classificados como individuais ou coletivos. Foram criados para proteger o cidadão e, por isso, na maioria das vezes são aplicados em relações entre a pessoa e o Estado. Mas alguns juristas também defendem que as relações entre particulares devem ter a proteção a esses direitos. Se a parte mais fraca geralmente era na relação do Estado, do indivíduo com o Estado, se aplicava nesse momento. A partir do momento que você tem desníveis na própria sociedade, entre os particulares, a palavra que o sinal que o judiciário deu foi: não se aplica só na relação indivíduo-Estado, mas sempre que você tiver desnível numa relação. Ainda de acordo com o especialista, quando os direitos fundamentais não são cumpridos, cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a conduta do Estado. Você tem um conflito permanente entre a reserva do possível e o mínimo existencial. O que é isso? Reserva do possível é uma desculpa para o Estado deixar de consagrar os direitos fundamentais. Ele fala: eu não tenho dinheiro para dar saúde, eu não tenho dinheiro para dar educação, eu não tenho dinheiro para dar moradia. Por outro lado, você tem um mínimo existencial, ou seja, o indivíduo ele tem que ter um mínimo de condições de existência.
Então, quando você tem esse conflito, você vai recorrer a quem? Ao judiciário. Doutor Mamed, a gente viu aí que o judiciário é responsável por fiscalizar o cumprimento dos direitos fundamentais. Mas ele tem que ser provocado? Ah, sim. O judiciário ele age por provocação. É preciso que o indivíduo, quando se sente lesado, ingresse com uma ação respectiva. Mas é importante que a gente diga que os direitos fundamentais, como foi dito pelo especialista, eles possuem uma dimensão negativa, ou seja, se exige do Estado um dever de abstenção, a autoridade pública, o poder político tem que se abster de certas práticas para exatamente preservar o espaço da iniciativa e da autonomia individual. Existem as chamadas prestações positivas, ou seja, aquele elenco, né, de normas que impõe que o Estado ele haja no sentido de realizar direitos e garantias fundamentais. E, evidentemente, esses direitos individuais eles são oponíveis não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas, perante outras pessoas. E daí surge o chamado direito subjetivo, ou seja, a pessoa poder ingressar em juízo quando algum dever jurídico é violado e ela fica com o seu direito vulnerável. Doutora Soraya, o que acontece na prática quando entra em conflito aí a reserva do possível com o mínimo existencial, como foi dito na reportagem? Na realidade, essa é um conflito cotidiano, né? Um conflito cotidiano, a afirmação do Estado de que não possui recursos para, principalmente, aqueles que são chamados direitos sociais. E aí nós temos duas searas bastante importantes, saúde e educação. Mas com relação a esses assuntos especificamente, nós temos uma posição da nossa Suprema Corte, tanto com relação à educação quanto com relação à saúde. No sentido de que a alegação da reserva do possível, que coloca naquela seara de decisões que são decisões terríveis, ou seja, se invisto em uma determinada política, não tenho dinheiro para uma outra, esta alegação, ela encontra um limite no mínimo existencial. De maneira que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que em questões relativas a direito de à saúde, ao direito à educação, notadamente com relação a creches, por exemplo, que é algo que o Supremo Tribunal já analisou, o Estado não pode contrapor a inexistência de recursos àquilo que precisa ser realizado efetivamente, porque isso compõe um mínimo existencial, o mínimo que o indivíduo precisa para o seu desenvolvimento. E saúde nem se fala, né? Então, da premência do respeito a esse direito. É o caso, por exemplo, de alguém que precisa de uma UTI num hospital público e não consegue vaga? Exatamente nesse caso. Aliás, a questão envolvendo a saúde é uma das páginas mais primorosas do Supremo Tribunal Federal em termos de decisões. O Supremo Tribunal Federal diz, olha, tendo em vista que a Constituição ela não é somente uma carta de boas intenções, e tem um voto maravilhoso do ministro Celso de Mello exatamente nesse sentido, de que como ela não é uma carta de boas intenções, ela é algo que precisa se concretizar na prática. Então é algo assim que é bastante novo na nossa discussão, mas é algo que traz uma riqueza fundamental a respeito dessa responsabilidade de todos os poderes, digamos assim, executivo, legislativo e também o judiciário, nesses momentos críticos. Agora, doutor Mamed, os direitos fundamentais, eles são absolutos ou aí também vale a máxima de que o direito de um termina quando começa o do outro? Certamente não existem direitos absolutos. Alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, ela não pode tolerar a incitação ao racismo. A liberdade de expressão não justifica o crime de calúnia. Então, não existem direitos que sejam absolutos, né? No sentido de que a pessoa pode exercê-los ignorando o direito do próximo. Agora, a Constituição de 88, como disse a professora Soraya, ela foi muito feliz em colocar, né, o elenco dos direitos e garantias fundamentais logo no início do seu texto, porque as constituições anteriores que o Brasil teve, não. Até do ponto de vista topográfico, digamos assim, os direitos fundamentais vinham depois da organização do Estado. E não tinham tanto espaço. Né? Não tinham tanta relevância. Agora não. Nós temos o artigo 1º, que trata dos fundamentos da República, o artigo 2º trata dos poderes,
Depois vem o artigo 3º tratando dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O artigo 4º fala dos princípios que regem o país nas suas relações internacionais. Em seguida já vem o artigo 5º do texto constitucional, que é o artigo, digamos assim, em grande medida o coração da Constituição, não é? São 73 incisos, vários parágrafos. Agora, é preciso que a gente compreenda que o elenco desses direitos e garantias fundamentais não esgota o assunto, né? Existem outros direitos fundamentais. Existem também aqueles direitos materialmente constitucionais que derivam de outros. A professora Soraya falou, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é emblemático. Dele, né, se irradiam vários outros princípios que derivam dele, o princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive no que diz respeito à proteção à saúde, à questão da educação, da segurança, etc. Agora, professora Soraya, a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, justamente por garantir tantos direitos e garantias fundamentais. É a marca dela, realmente? É o que faz a Constituição de 88 diferente de todas as outras? A Constituição de 88 ela tem essa marca, digamos, em termos normativos, mas ela tem uma outra marca que antecede a essa normatividade, que é o seu próprio processo de construção. Ou seja, um processo de construção no momento de saída de um regime autoritário em que o povo brasileiro reúne-se, né, em uma grande esfera pública de discussão de N direitos. Então, aí nós vamos ter várias discussões. Nós vamos ter capítulos relativos aos indígenas, nós vamos ter a previsão da coibição de violência no âmbito doméstico e familiar, e disso decorre Lei Maria da Penha. Nós vamos ter previsão de regulamentação de territórios quilombolas, nós vamos ter previsão de um capítulo sobre comunicação social, falando sobre regionalização da comunicação. Então, na verdade, a marca e a grande riqueza dessa Constituição chamada cidadã, me parece seja, além daquilo que se expressou na sua normatividade, ou seja, daquilo que está positivado, em todo um processo de discussão que levou até ela e que, mais do que isso, que nos faz estar até hoje aqui, 25 anos depois, né, nesse marco desse ano de aniversário da Constituição, discutindo-a de maneira a torná-la viva no seio da sociedade. Então, acho que essa é a grande contribuição, ela é cidadã por conta disso. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com a professora Soraya Mendes, mestre em Ciência Política, doutora em Direito, Estado e Constituição, e com o advogado Mamed Said, doutor em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição. No programa de hoje estamos falando sobre os direitos e garantias fundamentais. A trajetória dos direitos fundamentais evoluiu ao longo do tempo. E um dos momentos mais importantes foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Pela primeira vez foram estabelecidas regras válidas universalmente para todos os seres humanos. A declaração promove o respeito aos direitos e liberdades fundamentais e prevê o amparo legal para corrigir atos que violem estes direitos reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professora Soraya, existe uma confusão aí entre direitos fundamentais e direitos humanos. Qual é a diferença entre eles? Doutrinariamente, nós podemos dividi-los, pensando de que maneira? De que os direitos humanos são todos aqueles comandos com uma pretensão de universalidade e que estão previstos nos tratados, nos documentos internacionais. Por um outro lado, no momento em que esses direitos passam a constar de um catálogo constitucional, no nosso caso, notadamente o artigo 5º, muito embora, como tenha dito muito bem o professor Mamed, não estejam tão somente no artigo 5º, nós temos a partir daí a consideração de que esses são direitos fundamentais. Agora, alguns autores chegam a falar em direitos humanos fundamentais. Por quê? Porque, na realidade, o fundamento de validade dos direitos fundamentais são os direitos humanos. Porque aquilo que você tem como uma pretensão de que um dia, né, este planeta como um todo torne-se um planeta em que todos os seres humanos possam viver nos limites daquilo que minimamente se garanta a todos, como a dignidade da pessoa humana, então direitos humanos sempre vai ter esse conteúdo maior, vai estar sempre informando estes direitos fundamentais. Obviamente que nós temos direitos fundamentais que não são necessariamente direitos humanos, ou seja, que não estão dentro do catálogo. Nós temos
dentro do nosso artigo 5º, lá no 73 incisos, algumas previsões que necessariamente não se enquadram nos tratados internacionais. Mas os tratados internacionais são um fundamento disso, né? Acaba se misturando muito, então. Então, assim, eu não acho que talvez nós não pudéssemos falar tanto de uma confusão, mas talvez de uma confluência para que se garanta realmente essa fundamentalidade, né? Agora, doutor Mamed, em relação aos outros países, o Brasil está avançado em termos de direitos fundamentais? Sim, eu creio que nós não ficamos nada a dever ao ordenamento jurídico de outros povos. Na verdade, em que pese esse aspecto cidadão da Constituição de 88, realmente a melhor das constituições que nós já tivemos, uma das melhores constituições do planeta, em que pese isso, desde a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, primeira Constituição brasileira, que nós já temos um catálogo de direitos fundamentais. Alguns deles que foram reproduzidos em todos os textos e que ainda estão hoje na Constituição de 88. Eu acho que o Brasil realmente é signatário desses tratados e convenções internacionais. Sempre tivemos uma presença muito marcante, seja a nível de Nações Unidas. Basta ver que todos os anos a Assembleia Geral da ONU é aberta com pronunciamento do ministro das Relações Exteriores do Brasil. É uma tradição que se mantém. Nós temos também uma juíza que tem assento no Tribunal Penal Internacional, que é uma importante instância internacional que cuida exatamente desses crimes de genocídio, de lesa humanidade. Enfim, nós temos uma, digamos assim, uma presença que nos coloca realmente na vanguarda, e eu acho que o momento que o país vivencia, né, de buscar cada vez mais tornar efetiva essa Constituição cidadã, demonstra que nós não ficamos atrás de qualquer outro país no que diz respeito à positivação desses direitos. Professora Soraya, o que é direito fundamental? Em uma determinada época, para uma determinada civilização, às vezes não é para outra. Isso significa que os direitos fundamentais podem variar de acordo com a época e com a região? Pode sim, porque se nós tomarmos a nossa própria história constitucional, desde a Constituição de 1824, 1891 e em diante, até chegarmos à nossa Constituição atual, nós vamos perceber que em alguns momentos, alguns direitos estavam garantidos e em outros momentos não. Principalmente numa história que é uma história, infelizmente, gravada por períodos ditatoriais como é a nossa. Então, nós temos em um determinado momento a Constituição de 1937 e depois, né, durante o último período de ditadura militar de 67, que são períodos de restrição a direitos e garantias fundamentais, notadamente a liberdade de expressão sob censura, que é algo que hoje a nossa Constituição proíbe expressamente, né, a existência de censura. Então, isso faz parte de um caminhar histórico, mas que também precisa ser visualizado sob essa perspectiva política do momento em que se encontra cada uma dessas grandes comunidades, como no nosso caso a brasileira. Importante é pensar direitos fundamentais sempre com a noção de democracia e de que democracia não é algo nunca acabado, é um processo. Então, é um processo de radicalização contínua, porque sempre existirão mais direitos a serem concretizados. Então, isso faz parte dessa construção toda. E nas ruas, as pessoas falam sobre os direitos e garantias fundamentais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Acho que é importante, sim, porque já tendo lei, tendo uma Constituição que já é um pouco falha, as coisas não funcionam, então eu acho que tem que ter para pressionar para que as coisas aconteçam mesmo no país. Para que tenha uma eficiência, eu acredito que precise ter algo específico voltado para essa área, né? Que garanta e que cumpra, não só que garanta, mas tem que ser cumprido, que é o que infelizmente a gente não vê. O cidadão tem seus direitos reservados, tanto como qualquer estado, qualquer cidade, país, tem os seus direitos. Por exemplo, você não pode estragar o órgão público, né? Você tem que preservar aquilo. Uma cidade tem que te dar o direito de você poder ter acesso à saúde, transporte, cidadania normal. Isso é bom para a sociedade, para a população brasileira. Não tenho dúvida nenhuma que isso é importante. Professora Soraya, a gente vê as pessoas falando aí muito na importância dos direitos fundamentais. A população está mesmo mais consciente, cobrando mais a efetividade desses direitos? Olha, me parece que sim. Recentemente nós vivemos um período em que
grandes contingentes populacionais foram às ruas reivindicar com N bandeiras, né? Com demandas de toda a ordem. E isso faz parte de uma compreensão de um outro direito que também é fundamental, que é o direito de participação no processo político como um todo. Então, eu acho que esses momentos são momentos em que nós conseguimos visualizar essa participação. Mas não que isso também não esteja já no DNA de toda uma nova geração, né, surgida desde 1988, nesses últimos 25 anos. O que as entrevistas aqui mostram é aquela velha expressão do Bobbio ainda, né? Já não estamos mais no momento de afirmar direitos, lá ele fala de direitos humanos, mas já não estamos mais no momento de afirmar direitos, mas de efetivá-los. Então, eu acho que esse é o grande reclamo. Essas entrevistas todas, elas vêm nesse sentido. Acredito que isso está já gravado nesse DNA de reivindicação, e isso é muito importante. Doutor Mamed, agora um dos entrevistados, ele comparou os direitos fundamentais à obrigação, por exemplo, de preservar o bem público. É possível fazer aí essa analogia? Certamente que sim. Quando nós falamos do bem público, nós temos que entender que nós estamos a tratar do bem que pertence à coletividade. A autoridade pública, a administração pública é apenas a gestora desse bem. Então, quando nós tratamos aí dessa categoria dos chamados direitos coletivos, dos direitos difusos, nós estamos tratando de direitos que pertencem indistintamente a todos os membros da coletividade. Porque eu acho que é interessante a gente resgatar um pouco como que a gente chega ao momento atual no processo evolutivo dos direitos humanos. Quando surgem os estados nacionais, a partir do século XVI, século XVII, surgem ali os chamados direitos de primeira geração, que são esses direitos à vida, à liberdade, mais da esfera individual, à segurança, à propriedade. Num segundo momento, você tem os chamados direitos de segunda geração, que são os direitos sociais e econômicos. Não apenas tem uma dimensão negativa, que exigem um dever de abstenção, né, do Estado, mas também uma dimensão positiva, no sentido de que o Estado tem que trabalhar para realizar, para concretizar, né, a questão da educação, da saúde, etc. Vem os direitos de terceira geração, o direito ao meio ambiente, por exemplo, a Soraya estava falando, como a Constituição de 88 inovou, ela é a primeira das constituições brasileiras a ter um capítulo sobre meio ambiente, que é um direito de terceira geração. E até já se fala de uma quarta geração de direitos fundamentais. Uma geração não exclui a outra, na verdade é um processo acumulativo. Isso é que faz com que nós tenhamos uma Constituição realmente muito rica e que, como foi dito, ela precisa ser efetiva, ela precisa se realizar na prática. Bom, então, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem para mim o que pode ser feito para poder garantir essa efetividade da Constituição. Professora Soraya. Olha, para mim, não existe uma outra maneira que não seja a participação popular. Seja através dos instrumentos que estão garantidos na Constituição, referendo, plebiscito, iniciativa popular mesmo, previsto lá no artigo 14, como exercício da soberania, mas principalmente com a participação ordeira, enfim, mas nas ruas, ou seja, de reivindicações na própria esfera pública. Uma nação se constrói dessa forma. E tratemos mais nos termos da Constituição uma sociedade livre, justa e solidária, como pretende ser, né, a sociedade brasileira, ela se constrói dessa forma. Doutor Mamed. Certamente, eu acho muito salutar, né, que as pessoas se manifestem, ocupem as ruas, como aconteceu basicamente no mês de junho, né, de 2013, um mês emblemático. Daqui a algumas décadas vai estar olhando para trás e estar se falando, né, desse momento tão rico no fortalecimento da democracia brasileira, mas por vezes eu me preocupo também com o desgaste que a chamada democracia representativa está tendo. Porque a Constituição é muito clara quando ela diz, né, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Com esses instrumentos a que se referiu a professora Soraya. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, apropriação popular. Mas existe realmente um desgaste da democracia representativa que eu acho que é preocupante. Nós temos que fortalecer, sim, os partidos políticos, eles são instrumento da democracia. Temos que fortalecer as entidades de classe, as associações, né, os grupos representativos da sociedade, porque realmente não dá para
nós exercemos a democracia apenas indo para as ruas. Bom, com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professora Soraya, doutor Mamed, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Defensor Público, o programa fala sobre a ação destes profissionais. O artigo 5º determina que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E esta assistência, na maioria das vezes, é feita por um defensor público. Para explicar melhor como é o trabalho destes profissionais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Patrícia Ketterman, presidente da ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos. Também vamos conversar com Alberto Amaral, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Alberto, eu gostaria que o senhor começasse dizendo para a gente quem é que tem direito a esse tipo de atendimento. De acordo com a Constituição, a Defensoria ela é um órgão do Estado que se volta para auxiliar juridicamente aqueles que não têm condições de contratar advogado. Então, de acordo com o Comando Constitucional, aquele que comprova a insuficiência de recurso, ele é o nosso cliente, é o nosso assistido. Doutora Patrícia, isso vale para todo tipo de caso ou alguns não podem ser atendidos pela Defensoria? O critério maior que nós temos utilizado atualmente, além do critério colocado pelo doutor Alberto, é o critério da vulnerabilidade. Então, existindo qualquer tipo de situação de vulnerabilidade, essas pessoas podem ser atendidas pela Defensoria Pública, independentemente do tipo de problema. E um dado chama a atenção e preocupa. Pesquisa recente feita pela ANADEP em parceria com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que existem defensores públicos em apenas 28% das comarcas brasileiras. No restante do país, quem depende deste serviço fica sem condições de ir ao judiciário. O resultado da pesquisa mostrou a grave situação da assistência jurídica gratuita nos estados, o que dificulta o acesso da população aos tribunais. No Amapá, Goiás e em Santa Catarina, por exemplo, nem há sinal de defensores públicos. Problema que precisa ser combatido de forma emergencial. Só que, para isso, é necessário o maior empenho do Poder Legislativo. Se a Defensoria não tiver uma ampliação dos seus recursos orçamentários, a instituição não vai conseguir avançar e garantir esse direito fundamental das pessoas, que é o direito ao acesso à justiça e uma orientação gratuita por parte da Defensoria Pública. A Constituição Federal é clara. O Estado tem que providenciar assistência jurídica ao brasileiro que não pode pagar por um advogado. Mas, na prática, há pouco investimento no setor. Para se ter uma ideia, a cada R$100 investidos no judiciário, apenas 5 são destinados à manutenção desse serviço. No geral, o déficit é de 10.578 defensores públicos em todo o país. Os estados mais carentes destes profissionais são Acre, Tocantins, Paraíba, Rondônia e Sergipe. Agora se engana quem pensa que o problema se concentra nas regiões Norte e Nordeste. São Paulo, Minas Gerais e Bahia também aparecem como locais com poucos defensores públicos para a quantidade de habitantes, o que significa que 72% das comarcas do país deixam de atender a população como prevê a Constituição. Em apenas 28% das comarcas do Brasil, a Defensoria Pública está presente. Em metade dessas comarcas onde a Defensoria Pública está presente, ela atua com apenas um defensor público. Ou seja, o número de defensores públicos no Brasil, que é metade do número de juízes e promotores, precisa aumentar.
E, para isso, basta contratar mais defensores públicos. Um projeto de emenda constitucional está em andamento no Congresso Nacional para melhorar a situação e aumentar o número de defensores públicos. Essa proposta de emenda à Constituição que está tramitando na Câmara dos Deputados, ela traz uma importante solução para esse problema. Ela cria um prazo de até 8 anos para que todos os estados e a União coloquem defensores públicos em quantidade adequada em todas as comarcas do país, ou seja, universalize o serviço para que não apenas cidadãos de algumas cidades tenham a defesa jurídica da Defensoria Pública e outros fiquem sem. Essa PEC, portanto, dá um passo muito significativo para levar o acesso à justiça para toda a população brasileira. Doutora Patrícia, a gente viu aí na reportagem, a falta de defensores é um problema praticamente em todo o país, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E é um problema muito sério, muito grave, que já deveria ter sido equacionado pelo nosso Estado, Estado Brasil, porque nós costumamos dizer que defensoria pública é em si mesmo um direito humano, porque garante o direito a ter direitos. Então, na medida em que não se estrutura essa instituição de Estado que é essencial para garantir o direito a ter direitos, não se pode falar que as pessoas em situação de vulnerabilidade estão tendo acesso à justiça. E acesso à justiça é algo muito maior do que acesso ao poder judiciário. A Defensoria Pública trabalha muito com a atuação extrajudicial. Nós solucionamos conflitos, nós prevenimos conflitos antes mesmo de que eles cheguem no Poder Judiciário. Então, é uma atuação que, inclusive, tem como efeito secundário desafogar o Poder Judiciário. Nós sabemos o quanto hoje em dia demora o trâmite e o julgamento final de uma ação. Então, a Defensoria Pública é uma instituição de Estado essencial e precisa, sim, ser vista com olhos mais atentos pelo poder público e precisa, sim, ser universalizada por todo o nosso país. Agora, mesmo aqui na capital do país, faltam defensores, doutor Alberto? Falta, Flávio. A situação aqui no Distrito Federal, a gente aparentemente acha que aqui é um local que está bem servido de servidores públicos, mas não é bem assim. Vejam, nós temos hoje um déficit enorme de defensores aqui no Distrito Federal, em razão pelo crescimento do Tribunal de Justiça local, em razão também pelo crescimento da população. O DF não presta atendimento só para os carentes, para os vulneráveis, como bem disse a doutora Patrícia, os vulneráveis aqui do Distrito Federal, mas nós prestamos atendimento para uma grande população que está aos arredores do DF, no que a gente chama de entorno do Distrito Federal. Goiás, que tem grandes cidades desse entorno, não tem defensoria pública. O Estado de lá é relutante em terminar o concurso público e prover os primeiros cargos de defensor. Então, toda essa população que não tem atendimento lá vem até o DF, muito próximo, e aqui temos defensores para atuar. Mas, ainda aqui no DF, a situação é grave. Hoje nós temos 186 defensores públicos atuando no Distrito Federal. Por lei, faltam prover pelo menos 60 cargos. Além dessa previsão por lei, de acordo com o estudo que a gente fez ano passado, serão necessários mais 100 cargos para dar um atendimento condigno para esses cidadãos. Doutora Patrícia, existe algum estudo que mostra qual deve ser a quantidade de defensores em relação ao tamanho da população? Existe. O Ministério da Justiça já chegou em alguns números aproximados, em torno de 15 a 10 mil habitantes por defensor público. Existe sim. E por que alguns estados relutam em criar a defensoria, como disse o doutor Alberto? Pois é, essa é uma grande pergunta, é uma grande incógnita, né? Porque em alguns estados onde não há defensoria pública, ainda há o inconstitucional convênio com advogados dativos. Estes convênios são absolutamente mais onerosos para o poder público do que custear uma defensoria pública atuante e que tem todo um instrumental legislativo para atuar em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade muito maior do que um advogado dativo tem. Nós temos uma lei complementar que nos traz uma série de prerrogativas e garantias institucionais que são colocadas em favor da população, que os dativos não têm. Nós temos instrumentos tais como requisitar documentos, perícias, processos, etc., que o advogado dativo não tem. E, além de tudo, manter a defensoria pública é mais barato do que manter convênio com os advogados dativos. Então, realmente, é uma pergunta que, para nós, não tem resposta. Exatamente. Só um exemplo, né? No Acre. O Acre, ele mantém ainda esse convênio com advogados dativos, né, doutora Patrícia? E lá no Acre, tem uma defensoria instalada. No ano passado, o gasto com dativo, para eles acompanharem cerca de 100 processos, foi superior ao gasto que teriam para nomear 40 defensores. E, em cálculos estatísticos, esses defensores atuariam em mais de 100 mil processos. Então, é gritante. É gritante o descaso que é dado para a população pobre nesses estados. Tem um outro dado que é muito alarmante, que se fez a partir da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil.
Um advogado dativo, se fosse remunerado com base na tabela da OAB, receberia em torno de R$300 mil por mês de honorários advocatícios. Se gasta muito menos com o defensor. Sem sombra de dúvida, o defensor público leva mais de um ano para receber isso e atua em muito mais processos, né? Agora, a aprovação dessa PEC que está tramitando no Congresso, resolveria isso? Ah, sem dúvida. A PEC das comarcas prevê a universalização do serviço para todas as comarcas. Cada comarca do nosso país deverá contar com o serviço de defensoria pública num prazo de 8 anos, que não contém sanção, mas na verdade é muito mais para chamar a atenção para a urgência desse caso, para a urgência da necessidade de que realmente seja implantada a defensoria pública em todas as cidades do país, porque isso é fundamental, é um direito fundamental do cidadão. Não se trata de nenhuma discussão corporativa, muito longe disso. Ao contrário, é um direito fundamental do cidadão. Porque a Defensoria Pública atua desde antes de um eventual processo ser instaurado, até os mecanismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Então, é alguma coisa muito maior do que acesso ao Poder Judiciário e as pessoas precisam contar com isso e têm direito de contar com isso. Qual é o prejuízo, doutor Alberto, para a população se não existe defensoria ou se não existem defensores em número suficiente? O prejuízo é gravíssimo. Veja, aqui no Distrito Federal nós temos mais de 1.500 pessoas que vivem em situação de rua. Essas pessoas, elas nem sabem que têm direito aos direitos previstos na lei. Se é comum, no dia do defensor, a gente fazer atendimento na rodoviária aqui do DF, e isso no Brasil inteiro, esses atendimentos localizados, e lá pessoas bem instruídas descobrirem a defensoria, imagina essas pessoas que nunca tiveram acesso. Elas não sabem que elas têm direito a cobrar do serviço público, atendimento básico, hospitalar. Elas não sabem que têm direito a ter uma creche próximo da residência, para colocar o seu filho. Não sabem que, em caso de abuso de poder de agentes públicos, elas têm um órgão a quem recorrer e, se for o caso, demandar contra o Estado. E, na maioria das vezes, elas não sabem que elas têm do lado um órgão do Estado preocupado com questões próprias delas. Porque a defensoria, como a doutora Patrícia explicou bem, ela não se foca apenas no Poder Judiciário. A maioria das nossas atuações hoje são extrajudiciais. Aqui no DF nós temos um programa de auxílio para pessoas que estão discutindo questão de paternidade. E nesse programa a pessoa vai até a defensoria, faz o exame com encargo apenas da defensoria, ela não paga nada por esse exame. É uma tentativa da gente levar a justiça sem demandar o judiciário. Um processo judicial custa caro demais, o processo simples custa mais de R$10 mil. Não é proporcional e não é razoável a gente entupir o judiciário com ações quando a própria defensoria pode atuar assim. Faz parte, então, do trabalho de vocês também divulgar o que pode ser feito, fazer campanhas? Sem dúvida, sem dúvida. Também, a nossa lei complementar prevê que também incumbe a Defensoria Pública atuar na educação em direitos. E faz parte também educarmos, entre aspas, a população de que forma... Porque quem atua em direitos humanos tem um pouco de reserva, né, com algumas expressões. Mas, enfim, educarmos a população no sentido de saber que pode acessar a Defensoria Pública, do que a Defensoria Pública pode fazer por elas e de quais são os seus direitos. Vocês estão lançando, aproveitando o Dia Nacional do Defensor, estão lançando uma campanha também. Sim, uma campanha pelo direito de recomeçar, que trata especificamente da situação dos egressos, das pessoas que cumpriram pena e que estão nesse estágio final do processo de cumprimento de pena, que é o retorno à sociedade. A Defensoria Pública se preocupa muito com isso e também faz parte da sua atuação extrajudicial capacitar esses egressos para o seu retorno à comunidade. Qual é a nossa ideia esse ano? É preparar essas pessoas, algumas dessas pessoas que estão saindo, porque aí nós também nos deparamos com a falta de defensores públicos e a falta de estrutura para que nós possamos fazer o trabalho de acordo com as necessidades da população, mas de qualquer forma nós estamos capacitando agentes que estão saindo do sistema prisional e retornando para suas comunidades, como lideranças comunitárias, justamente para levar às suas comunidades como funciona a Defensoria Pública, quais são os direitos que essa comunidade tem, de que forma eles podem acessar a Defensoria Pública. Esse é o nosso mote da campanha nacional desse ano. É coordenar as nossas ações extrajudiciais focadas neste ano no egresso para transformar essas pessoas em lideranças comunitárias, garantindo um melhor retorno, uma melhor aceitação na sua própria comunidade. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Alberto Amaral, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal, e Patrícia Kettermann, presidente da ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos. Eles conversam conosco sobre assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado. O Código Penal também prevê a atuação da Defensoria.
Pela lei, o preso deve receber informações sobre seus direitos e, caso não tenha um advogado, a Defensoria Pública deverá ser comunicada. Doutor Alberto, essa comunicação é automática? O preso tem que solicitar? Como é que funciona? A comunicação é automática. Se o preso não indicar o nome de um advogado, automaticamente os autos de flagrantes vão até a Defensoria Pública. Então, hoje, nós temos uma situação para o preso muito melhor do que tínhamos há anos atrás, porque a Defensoria Pública é automaticamente comunicada dessa prisão, quando ele não indica o nome de um advogado, e vai também essa comunicação para o juiz analisar o flagrante, para ver se ele é legal. Já automaticamente? Automaticamente. Doutora Patrícia, como é que fica a situação num lugar que tem poucos defensores ou que não tem defensores? Esse atendimento é priorizado? Como é que é a situação? Esse atendimento é priorizado, mas nós priorizamos também o atendimento a qualquer tipo de grupo social em situação de vulnerabilidade. Então, nós também priorizamos criança e adolescente, nós também priorizamos mulheres em situação de violência familiar e doméstica, nós também priorizamos idosos. Como é que fica priorizar tanta coisa? Pois é, exatamente. Essa é a grande questão. É por isso que nós estamos lutando tanto pela ampliação do serviço. Não é, de novo, repito, uma discussão corporativa, é uma discussão que garante direitos humanos. Justamente por isso, no dia a dia, na prática diária, se torna muito difícil nós conseguirmos equacionar tantas prioridades, que são prioridades nossas, mas também são prioridades legais e constitucionais, com um número tão reduzido de agentes. Nós precisamos, sim, termos mais defensores públicos nesse país. Doutor Alberto, enquanto não tem mais defensores públicos, o defensor de uma comarca, ele pode ser deslocado para agir em outra? Ou, como no caso o senhor já disse aqui de Goiás, que as pessoas às vezes vêm para o Distrito Federal, isso é possível também? Pois é uma situação muito complicada, porque não é possível o defensor, legalmente, ele não tem atribuição para atuar fora do local onde ele está lotado, né? E a situação aqui no DF é tão grave, é tamanha, que a gente tenta achar uma melhor saída para esses cidadãos lá do Goiás. E acaba muitas vezes nós atuamos, só que não tem como a gente distribuir a ação em Goiás, porque como é que a gente vai se locomover para o Goiás para fazer a atuação? Então, é uma situação complicadíssima. Legalmente não tem como obrigar o defensor público a atuar, mas os defensores, em regra, são todos muito conscientes da dificuldade dessa população. Imagine o gasto que tem um cidadão para sair de uma cidade próxima aqui do Distrito Federal, porém a mais de 100 quilômetros, para vir só para prestar um atendimento jurídico na defensoria. Então, é injusto que a gente não tente algo, pelo menos. E o defensor pode ir para outra comarca também? Eventualmente, o que aconteceu alguns anos atrás? Nós fizemos, juntamente com a ANADEP, Conselho Nacional de Justiça, fizemos mutirões de atendimento. Então, uma equipe de defensores foi para essas cidades aqui do entorno do Distrito Federal prestar atendimento. Se verificou que muito mais da metade, estavam presos em situação irregular. Tinham casos de pessoas que tinham direito a ficar em liberdade, mas ninguém teve a oportunidade de olhar aquele processo com uma calma e com conhecimento técnico. Então, infelizmente, por mais que a ajuda da OAB seja imprescindível, e é imprescindível, nesses locais onde não há defensoria pública, o trabalho do defensor não pode ser substituído apenas com advogados tativos. Doutora Patrícia, como é que é a preparação desse profissional? Existe uma diferença entre quem é defendido por um advogado particular ou por um defensor público? Ou é sempre o mesmo tratamento? O defensor público é um profissional que é selecionado através de um rigoroso concurso público de provas e títulos, que normalmente dura em torno de 1 ano, com provas eliminatórias. O que significa dizer que, se ele for reprovado em qualquer uma dessas provas, ele sai do certame e tem que reiniciar todas novamente. Então, isso por si só já é uma garantia de que os serviços prestados são de altíssima qualidade. Além disso, nós temos esse instrumental legislativo, digamos assim, que nos possibilita a prestação de um serviço muito mais amplo, muito mais completo para a população do que o dativo pode oferecer. É justamente essa possibilidade que nós temos de requisitar e de ter acesso aos autos com muito mais facilidade e de termos uma atuação, inclusive extrajudicial, mesmo nos processos em curso, que garante aos cidadãos um atendimento, digamos, de uma qualidade diferenciada. O nosso grande problema atual, e é por isso que existem as filas, e é por isso que existem os problemas da Defensoria Pública, repito, a falta de agentes. No momento em que nós conseguirmos, pelo menos, igualizar o número de agentes das 3 instituições que compõem o sistema de justiça, nós vamos conseguir prestar esse serviço com uma excelência total. E nas ruas as pessoas falam sobre a ação da Defensoria Pública. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A justiça tem que ter acesso para todo, né? Todo mundo tem que ter direito à justiça, aos seus direitos.
brasileiro a ter acesso é difícil, mas quando ele procura defensor público, eu acho que funciona. Nós temos que ter mais defensores públicos, tem que ter. Isso assim, acho que a população já devia ter se mobilizado a esse favor. Tem casos assim gravíssimos e não tem condições de pagar um advogado particular. Então eu acho assim que a Defensoria Pública deveria buscar vários meios, né, de concurso para ajudar essas pessoas que têm dificuldade. Esse trabalho da Defensoria Pública é fundamental para o resgate da cidadania e dos direitos daqueles que não podem pagar um advogado. Doutor Alberto, as pessoas já estão conhecendo mais a Defensoria, pelo que a gente vê aí, né? Excelente. E isso daí é uma luta nossa para que cada dia mais isso seja ampliado. Para nós que fazemos direito, nós achamos um absurdo a pessoa fazer o 2º grau e não ter um conhecimento mínimo que seja sobre as suas leis básicas. A pessoa vai completar 18 anos, vai enfrentar uma sociedade complexa, uma sociedade em que acontecem crimes, em que direitos são vilipendiados, sem ter o conhecimento básico. A gente vai exigir que as pessoas sempre corram atrás do judiciário quando tem previsão legal dizendo que ela poderia já ter uma disciplina optativa de direito do consumidor. Tem alternativas mais viáveis para que a pessoa tenha conhecimento básico sobre seus direitos. E, se for o caso, procurar uma defensoria pública adequada e bem adaptada para prestar o serviço que ela merece. Doutora Patrícia, um dos entrevistados falou ali que a população já devia ter se mobilizado para ter mais defensores. Isso realmente faz diferença? É fundamental. Por exemplo, no estado de São Paulo, a Defensoria Pública só foi criada porque houve a mobilização da sociedade civil. Mais de 400 entidades da sociedade civil se organizaram em prol da criação da Defensoria Pública no estado de São Paulo, que foi criada recentemente, só em 2006. Quer dizer, o estado mais importante, um dos mais importantes da federação, foi criado somente em 2006 e foi a partir da mobilização da sociedade civil. Mais de 400 entidades se organizaram e começaram a pressionar o poder público pela criação da Defensoria Pública. Nós temos essa característica muito especial na Defensoria, que é uma proximidade muito grande com a população e com os movimentos sociais. Isso nos dá uma força política muito grande e mostra a indispensabilidade da instituição. Agora, um dos entrevistados falou também que demora às vezes. Vocês têm algum prazo diferente por se tratar de Defensoria Pública ou segue o mesmo trâmite de outro caso? Não, nós temos prazos diferentes. A Lei 1060, que é a lei que disciplina esse atendimento jurídico gratuito, ele confere para o defensor público prazo em dobro nas suas manifestações. Então, se um advogado tem um prazo de 10 dias para apresentar uma peça de resposta à acusação, que é a peça de defesa contra uma denúncia, o defensor público vai ter o prazo de 20 dias. É um prazo pensado pela lei justamente para essa situação. O defensor público ele tem mais clientes que um advogado, coloquei entre aspas essa expressão cliente, temos mais assistidos, nós temos mais processo para atuar, nós ficamos vinculados a uma vara o dia inteiro, nós não temos essa mobilidade de poder de um juízo para outro, nós estamos sempre numa vara e nós temos essa complexidade de, por exemplo, em vários estados, como aqui no Distrito Federal, a Defensoria não tem uma carreira de apoio. Nós temos apenas o defensor e alguns servidores cedidos de outros órgãos. E o juiz, ele analisa num prazo mais rápido o que vem da Defensoria ou segue o mesmo trâmite? Via de regra, o juiz tem que dar o mesmo tratamento. Ele não pode olhar quem é que está patrocinando a causa e, a partir daí, dar um tratamento diferenciado, né, em razão da própria imparcialidade que ele possui. Mas é lógico que as demandas da Defensoria, e muitos juízes são cientes disso, já tem um filtro. Nós não entramos no judiciário pleiteando barganha, não entramos no judiciário em causas manifestamente infundadas. A Defensoria já faz esse tipo de cerceamento de ações que seriam infundadas. E é uma função pública essencial nossa também, porque de nada adianta criar uma falsa expectativa no usuário do serviço. E os defensores estimulam também a conciliação, doutora Patrícia? Sem dúvida. É uma atuação muito importante da Defensoria Pública, a conciliação, também a mediação e outras formas de solução extrajudiciais de conflito. Porque a conciliação, nós costumamos até brincar que um mau acordo é sempre melhor do que uma boa sentença. No mais das vezes, uma sentença é uma imposição do poder público que pode desagradar ambas as partes. E na medida em que a gente investe numa solução consensual para aquele conflito, normalmente as pessoas aderem muito mais a essa solução e saem mais satisfeitas. A Defensoria tem trabalhado muito nisso e vai trabalhar ainda mais. Agora, um dos critérios que vocês falaram aqui é da renda. Se a pessoa se declarar falsamente carente, o que pode acontecer? Ela pode responder por um crime. É uma responsabilidade muito grande. Isso daí foi uma mudança, só me permite, doutor? É uma mudança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça recente até. Porque antes se discutia se seria crime ou não e hoje já se assentou que é um crime de
de falsa declaração, né? E é importante esse dado da pessoa que se declara falsamente, porque tem alguns estados que basta, por exemplo, aqui no Distrito Federal, basta que a pessoa se declare pobre. Que ela não precisa provar. Não, a gente aqui não tem ainda uma regulamentação com relação a teto de 3 ou 5 salários mínimos, como acontece em outros estados. Mas é importante também pontuar que esse não é o único critério. O critério da hipossuficiência financeira é um dos critérios para atendimento da Defensoria Pública. O critério mais importante atualmente é o da vulnerabilidade. E aí, eventualmente, alguma pessoa com condições financeiras poderá ser atendida pela Defensoria Pública. Nesses casos, pode haver o pagamento de honorários advocatícios que não serão revertidos para os defensores públicos, mas para os fundos de aparelhamento da instituição. Mas são situações pontuais, específicas, onde há nitidamente um caso de vulnerabilidade a ser resolvido. Empresas jurídicas, pessoas jurídicas também podem ser atendidas pela Defensoria? Podem. Só que para atendimento, imagine, se para a pessoa física, que nós abrimos exceção apenas para os grupos vulneráveis, como me falou a doutora Patrícia, nós temos essa análise, para a pessoa jurídica a análise ainda é maior. Então, o que a gente costuma atender são empresas de pequeno patrimônio, costumam ser seriam microempresas, mas quase empresas familiares, porque a partir do momento que a empresa tem um rendimento grande, já é totalmente descabido imaginar que ela vai se utilizar da Defensoria. Então, empresas que estão em recuperação judicial ou falência, aí sim a gente consegue vislumbrar que essa empresa ela não tem condição de contratar um advogado. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem o que pode ser feito, o que precisa ser feito para melhorar a situação da Defensoria a curto prazo. Doutora Patrícia. A curto prazo, nós precisamos universalizar os serviços da Defensoria Pública, porque, na verdade, é alguma coisa que já devia ter sido feita desde que a Constituição Federal entrou em vigor, determinando que isso é um direito fundamental, que o serviço de assistência jurídica a ser prestado pelo Estado brasileiro para as pessoas que necessitam através da Defensoria Pública. Não existe outro modelo, o nosso modelo é público, então nós precisamos encarar seriamente a situação da Defensoria Pública e enxergar isso como acesso a um direito humano, como acesso a um direito fundamental para a população do nosso país. Doutor Alberto? Além disso, é imprescindível que a Defensoria Pública ela tenha recursos próprios. É imprescindível que o legislador entenda a necessidade da Defensoria Pública possuir um orçamento destacado próprio. A Defensoria Pública possui seus quadros de carreira próprio e possuir também defensores no número adequado para a população. Autonomia da instituição, que é alguma coisa pela qual a gente também tem lutado em termos legislativos no Congresso Nacional. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Patrícia Kettermann, doutor Alberto Amaral, eu agradeço a presença de vocês aqui na TV Justiça e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.